Então, amores, vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Hoje eu quero fazer um comentário com vocês da atividade que a prof postou no dia 6/4, né? Da semana passada. Então, eu pedi que vocês lessem os textos das páginas 32 a 36 e resolvessem algumas atividades que o livro propõe. Então, ali vamos falar um pouquinho das organizações das Nações Unidas, da ONU, né? Da ordem mundial após a Segunda Guerra Mundial e a questão dos BRICS, né? Eu acho que vocês já ouviram falar, quem leu conseguiu entender alguma coisa. Então vamos lá. A ONU, Organização das Nações Unidas, ela foi criada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. E ela tem um objetivo bem interessante, ó, garantir a paz e a segurança no mundo, além de promover a cooperação entre os Estados-membros para estimular o desenvolvimento e resolver questões econômicas, sociais, culturais e humanitárias. Então é uma missão muito nobre, né? Muito bonita, manter a paz, promover a igualdade. Então, essa é a missão dessa organização. E essa organização ela é composta de vários países membros. Mas existem dois, digamos, órgãos principais dentro da ONU, que é a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança, tá? A Assembleia Geral é onde todas as delegações de todos os países membros se reúnem anualmente para discutir o que é necessário fazer para evitar conflitos, para tentar melhorar a questão da fome, né, a questão das epidemias. Então, essa Assembleia Geral serve para isso. Mas, na realidade, a Assembleia Geral ela não decide nada sobre questões de segurança e nem cooperação internacional. E nem fazem, assim, elas só fazem as recomendações, na realidade. Elas não têm o poder de decidir. Então, na verdade, o órgão mais importante da ONU é o Conselho de Segurança. Esse Conselho de Segurança ele funciona da seguinte maneira. Ele tem 5 membros permanentes e 10 membros, que são países que são escolhidos, votados, a cada 2 anos para fazer parte. No entanto, somente esses 5 membros permanentes é que têm o poder de vetar, ou seja, proibir ou aceitar alguma coisa. E esses 5 países, na realidade, que são Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia. São esses 5 países, então, que têm o maior poder dentro dessa organização. E eles podem vetar, ou seja, proibir qualquer decisão na qual eles se sintam prejudicados. Então, para que o Conselho de Segurança emita uma decisão, é necessário que esses 5 países estejam de acordo. É preciso que haja um consenso entre esses 5 países. E aí vocês já viram que tem muito interesse envolvido, né? E nem sempre isso é tão fácil assim. Como a prof falou no vídeo passado, a questão do Kosovo, por exemplo. Por que o Kosovo ainda não é membro da ONU? Porque a Rússia faz parte do Conselho de Segurança e ela não aceita. Então, por mais que os Estados Unidos já tenham reconhecido, que o Reino Unido já tenha reconhecido, China já tenha reconhecido, mas se a Rússia não reconheceu, não existe consenso, ele não vai fazer parte. Vocês conseguem entender? E a questão da cooperação internacional também. Quanto vai ser emprestado de dinheiro? Quais países precisam de recurso? Então, tudo isso tem que passar pelo Conselho de Segurança, tá? Uma coisa importante aqui, né, pra gente falar, é que também eles têm outros órgãos. Então, por exemplo, a Unicef, quando a gente vê, tem muitas campanhas sobre, né, das crianças e tal, a Unicef é um órgão da ONU. O PNUD, que é a questão da pesquisa, do desenvolvimento, é um órgão vinculado à ONU também, né? Então, assim, tem várias coisas. A Acnur, agora, como a gente está vendo muita questão das pessoas refugiadas, que é um órgão que visa especificamente um auxílio aos refugiados, também faz parte da ONU. E aí a gente vai para a ordem mundial logo após a Segunda Guerra. O que acontece? Quando a Segunda Guerra termina, o mundo ele se torna bipolar. O que isso significa dizer? De um lado, a gente tem os Estados Unidos representando o capitalismo e do outro lado nós temos então a União Soviética representando o socialismo. Cada país desse vai agregando países, digamos assim, simpatizantes das suas ideias, né? E vai formando um bloco. Então a gente tem o mundo dividido em 2 partes, o bloco capitalista e o bloco socialista. Essa é a ordem que se instaura logo após a Segunda Guerra Mundial, né? E se tem aquela ideia,
E quando essa ordem acabar? Que é o que acontece justamente quando a União Soviética ela se desestrutura. Quando a União Soviética ela se desestrutura em 1991, o mundo pensa assim, pronto, agora o mundo vai ser unipolar e somente os Estados Unidos vai mandar em tudo. Esse foi o pensamento, né? Só que isso não aconteceu, porque nós sabemos que é muito perigoso um país só mandando em tudo, sendo muito mais poderoso do que todos os outros. Então, o que aconteceu? Veio a ascensão de um grupo de países que nós chamamos de BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e esse S, na realidade, é a África do Sul, que eles colocaram em inglês Sul-África, né? África do Sul. Então, esses 5 países emergentes, que a gente chama, com economias avançando bastante, com uma produção econômica muito significativa, eles começam a criar, digamos assim, um contrapeso nesse poder tão grande que os Estados Unidos ia alcançar, já que a União Soviética, que era a sua principal rival, né, estava acabada, esfacelada. Vocês entendem isso? Então, entra o BRICS começa a ter uma produção econômica muito grande. Só para vocês terem uma ideia, hoje a segunda maior economia do mundo é a China, né? Ela realmente só perde para dos Estados Unidos, então é a segunda maior economia, e isso, obviamente, tem um impacto muito grande nessa configuração do mundo. Então, hoje, nós podemos dizer que existe uma ordem multipolar, não mais bipolar, como aconteceu durante a Guerra Fria, entre ali 1945 até 1991, mas também não unipolar, com um país só dominando a todos. Hoje nós temos uma ordem multipolar, onde, obviamente, nós temos uma economia estadunidense enorme, né? Eu já conversei isso com vocês. Além de um poder econômico imenso, eles têm um poder bélico muito grande, né? Ou seja, o que eles investem em armamentos, o que eles investem, né, nessa questão de guerra é muito grande. Então, realmente é um país muito poderoso nesse sentido. Vou aproveitar e fazer uma aspas aqui, mas que infelizmente não está conseguindo conter o coronavírus, né? Tá lá o Covid-19 matando milhares de pessoas, né? Teve um dia que morreram 1975 pessoas em 24 horas. Então a gente vai percebendo que essas armas que foram investidas para matar pessoas, né? Para dominar lugares e países, elas não servem quando o inimigo é um vírus microscópico e que está aí causando tanta destruição e tanta morte, né, pessoal? Então, é isso. Hoje a gente tem essa ordem multipolar, com todos esses países tentando se organizar e tentando manter a sua economia. Agora, com essa pandemia, vamos ver como é que as coisas vão se reorganizar, né? Na verdade, a gente está lendo um livro de algo que aconteceu, né, que foi escrito antes dessa pandemia vir a, né, ocorrer no mundo. Então, nós realmente não sabemos como é que vai ser. Né? Nós realmente não sabemos como o cenário econômico vai se organizar depois disso. Fato é que muitos países vão ter as suas economias absolutamente abaladas. O Brasil, inclusive, é um deles. Né? Em função de que se as atividades produtivas elas precisam parar, vai existir um impacto econômico muito grande. Então, como é que isso vai se organizar? Nós ainda não sabemos. Né? Isso aí vão ser cenas para os próximos capítulos. Tá bom? Um beijo. No nosso próximo vídeo, a prof vai responder as questões que eu pedi que vocês fizessem do livro. Vamos fazer o comentário delas, tá bom? Fiquem bem.